Olá, eu sou a Thay, seja bem-vindo ao meu canal. Espero que vocês gostem do canal. O canal foi feito para edificar, foi feito com muito carinho. E hoje nós vamos fazer um plano de leitura. São 5 devocionais, tá? De como andar sobre as águas sem naufragar. Eu já quero agradecer à Sociedade Bíblica do Brasil por esse plano maravilhoso, incrivelmente maravilhoso. Esse plano é maravilhoso. A impossibilidade de ter tudo sob controle traz consigo medo, mas também a chance de agir com fé. Quando Jesus lhe disse, venha, Pedro nem pensou em como andar sobre as águas sem naufragar. Ele simplesmente deu um passo de fé. Nesses 5 devocionais que nós vamos fazer, pode ser o primeiro passo para você confrontar o medo e as dúvidas. Você pode ser transformado pela fé. Aceita o desafio? Aceita? Pois se você aceita, vem comigo. Para além dos números. Você se pergunta, para além dos números? Calma que tu vai entender. Calma que você vai entender. Dos 12 espiões enviados para explorar o território, 10 retornaram com uma notícia ruim. 10 dos 12, 10 voltaram com uma notícia ruim. As chances de vitória eram mínimas. Só 2 outros disseram o contrário. Estatisticamente, é uma palavra complicada de falar, né? Estatisticamente, a opinião de 10 representantes, além dos fatos objetivos, era mais plausível do que a de 2. Não precisa nem você ser de exatas para você acertar essa. O mesmo acontece numa sociedade calculista como a nossa, que se apoia em números, que se apoia em metas, que se apoia em cifras, em likes, para qualificar as chances do sucesso. Às vezes, não medimos as coisas na nossa vida pela régua de Deus. E nós temos que medir as coisas na nossa vida pela régua de Deus. Às vezes não medimos as coisas na nossa vida pelas réguas de Deus, pela régua de Deus, e sim pelos nossos próprios valores humanos. Agora nós vamos entrar na Bíblia. Eu quero que você abra sua Bíblia em Deuteronômio. A gente vai ler Deuteronômio, capítulo 1, versículo do 1 ao 8. Neste livro estão os discursos que Moisés fez ao povo de Israel no deserto que fica ao lado do rio Jordão. Os israelitas estavam no vale do rio Jordão, perto da cidade de Suf. De um lado ficava a cidade de Parã e do outro a cidade de Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. Do Monte Sinai até a cidade de Cádiz Basneia são 11 dias de viagem. Pelo caminho que atravessa a região montanhosa de Edom, já fazia 40 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito. E no primeiro dia do 11º mês, Moisés disse ao povo tudo o que o Senhor Deus havia mandado que ele falasse. Isso aconteceu depois que Moisés derrotou Seom, o rei dos amorreus.
que morava na cidade de Esbom, e Oguel, rei de Basã, que morava em Astarote e em Edrei. Quando os israelitas estavam no território de Moabe, no lado leste do rio Jordão, Moisés começou a explicar ao povo a lei de Deus. Moisés disse: quando estávamos ao pé do monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos falou assim: vocês já ficaram bastante tempo nesse lugar. Agora, saiam daqui e vão caminhando na direção da região montanhosa dos amorreus e de todas as regiões vizinhas no vale do rio Jordão, e na direção das montanhas, da planície de Judá, da região sul e da costa do mar Mediterrâneo. Tomem posse de toda a terra de Canaã, até os montes Líbanos, no norte, e até o grande rio Eufrates. No leste, aí está a terra que eu estou dando a vocês. Eu, o Senhor, jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, os antepassados, que daria essa terra a eles e aos seus descendentes. Portanto, vão e tomem posse dela. Em seguida, Moisés disse ao povo, quando ainda estávamos ao pé do monte Sinai, eu lhes disse: eu sozinho não posso cuidar de vocês. O Senhor Deus fez com que vocês aumentassem em números. Em números. Aí nós voltamos ao que eu falei sobre os números. E hoje são tantos como as estrelas do céu. E que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, faça com que vocês sejam um povo ainda 1000 vezes maior do que são agora, e que Ele os abençoe como prometeu. Mas como é que eu posso sozinho aguentar a carga pesada de resolver todas as causas e todas as questões que aparecem no meio do povo? Portanto, de cada tribo escolha homens sábios, inteligentes e competentes para que os ponha como chefe de vocês. E Moisés continuou: vocês responderam que seria bom fazer o que eu tinha dito. Por isso peguei os líderes de cada tribo, homens sábios e competentes, e os coloquei como seus chefes. Alguns eram responsáveis por 1000 homens, outros por 100, outros por 50 e outros por 10. Além desses, escolhi também outras autoridades para cada tribo. Naquela mesma ocasião, dei a seguinte ordem aos juízes: julguem todas as causas com justiça, seja entre 2 israelitas, seja entre um israelita e um estrangeiro, que vive no meio do povo. Sejam honestos e justos nas suas decisões. Tratem todos de modo igual, tanto os humildes como os poderosos. Não tenham medo de ninguém. Não tenham medo de ninguém. Pois a sentença que vocês derem virá de Deus. Se algum caso for muito difícil para vocês, tragam para mim, que eu o julgarei. E assim, naquele tempo, eu lhe dei ordens a respeito de todas as coisas que vocês deviam fazer. Moisés disse também ao povo: nós obedecemos a ordem do Senhor nosso Deus e partimos do monte Sinai. Vocês viram como era grande e perigoso aquele deserto que atravessamos quando fomos para a região montanhosa dos amorreus. Finalmente chegamos à cidade de Cádiz, Barneia. Ali eu disse a vocês: agora estamos na região montanhosa dos amorreus, a terra que o nosso Deus está dando. Gente,
Eu estou lendo Deuteronômio 1, do 1 ao 32, tá? Portanto, vão e tome posse dessa terra que está diante de vocês, como o Senhor, o nosso Deus, dos nossos antepassados mandou. Não tenham medo, nem se assustem. Aí todos vocês chegaram perto de mim e disseram: seria bom que mandássemos na frente de nós alguns homens para que espionassem a terra e trazessem informações a respeito do caminho que devemos seguir e das cidades que vamos encontrar lá. Eu concordei com a ideia, escolhi 12 homens. Lembra que no princípio eu falei que ele tinha escolhido, que eram números, 12 homens? Lembra? Que no princípio do devocional eu falei dos 12 homens. Um de cada tribo. Eles foram até a região montanhosa e chegaram ao vale de Escol. Depois de verem o que havia no vale, eles voltaram trazendo algumas frutas que encontraram lá. E nos contaram que a terra que o Senhor, nosso Deus, nos estava dando era boa. Mas vocês desobedeceram a ordem do Senhor e não quiseram tomar posse da terra. Por que eles não quiseram tomar posse da terra? Porque eles escutaram o que os 10 falaram. Eram 10 pessoas falando contra 2 que estavam dizendo que a terra era boa. E que se Deus estava dando, Deus não ia dar qualquer terra, não. Deus não ia dar qualquer terra. Então, aqui está falando, até aqui, está falando, que não importa as circunstâncias, que não importa. Se 50 pessoas disserem, se você tem 99%, se você tem 99% de chance de dar tudo errado, acredita nesse 1%. Porque esse 1%, se você crer, se você acreditar, Deus transforma esse 1% em 100. Em vez disso, voltando na leitura da Bíblia, em vez disso, ficaram nas suas barracas, queixando-se e dizendo: o Senhor está com ódio de nós. Ele nos trouxe do Egito para sermos derrotados e mortos pelos amorreus. Que terra é essa que temos que conquistar? Nós ficamos com medo quando os nossos espiões disseram que o povo dessa terra é mais numeroso e mais forte que nós, e que suas cidades são enormes e protegidas por muralhas que chegam até o céu. E disseram também que viram gigantes lá. Então respondi: não se assustem, nem tenham medo dessa gente, pois o Senhor nosso Deus vai adiante de nós. Até aqui, gente, se o Senhor nosso Deus está dizendo, vai, Ele não vai te deixar sozinho. Se o Senhor nosso Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Davi, se Ele está dizendo para você, vai, você vai, porque Ele não vai te deixar sozinho. Ele vai estar com você o tempo inteiro. Voltamos à leitura. Que as muralhas, eles falaram que as muralhas eram grandes até o céu. E disseram também que viram gigantes até lá, então respondi: não se assustem, nem tenham medo dessa gente, pois o Senhor nosso Deus vai adiante de nós. E Ele combaterá por nós. Claro que o Senhor vai combater. Claro que vai.
Ele fará a mesma coisa que vocês o viram fazer em nosso favor no Egito e também no deserto. Vocês viram como o nosso Deus nos levou pelo deserto como um pai leva o seu filho e nos guiou o tempo todo até que chegamos a este lugar. Mas mesmo assim, vocês não confiaram no Senhor. Gente, muitas vezes a gente perde o melhor que Deus tem pra gente por medo de naufragar, por medo de naufragar. Eu digo pra vocês, nós vamos fazer 5 devocionais, como eu já tinha dito no começo desse vídeo. E eu te desafio a você aprender a como andar sobre as águas sem naufragar. Isso quer dizer a você crer, a você ter fé. Fé. Não importa as circunstâncias. Não importa as circunstâncias. Se Deus disse vai, vá. Porque Deus está contigo. O Senhor Jesus está contigo. Eu sempre falo, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus está dizendo vai, é porque ele vai adiante de você. Pode ter 1 milhão de pessoas contra você, mas se o Senhor Jesus, se Deus está contigo, sim, entende? Porque Deus é Deus. Deus é Deus. E Deus não vive de glória do passado, não. Deus vive da glória de hoje. Das coisas que Ele faz na vida das pessoas que creem. Na vida das pessoas que têm fé. E eu quero que você me acompanhe nesses 5 devocionais que nós vamos fazer. E tenha fé. Tenha fé. Essa palavra é para alguém. Essa palavra é para alguém que não está acreditando, que está vendo a dificuldade na frente e não está acreditando que Deus vai fazer. Não está acreditando. Pois acredite, tenha fé, creia. Porque o nosso Deus, Ele não mente. O nosso Deus, Ele não mente. O nosso Deus, Ele não dorme. O nosso Deus, Ele não dorme. Tenha fé, acredite, porque Ele vai fazer. A gente vai fazer mais 4 devocionais, tá? E eu quero que você acompanhe esses devocionais e você vai aprendendo aos poucos a como andar sobre as águas sem naufragar. São só 5 devocionais. Então, a paz do Senhor. Clica aqui, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, dá seu like e vamos lá acompanhar os devocionais. Que todos os dias eu estou postando 3 vídeos, mas como o devocional é curto, é pequeno, já vou colocando os devocionais para você acompanhar tudo e ter fé e crer. E não crer em cifras, metas, nada. Só crer no Senhor Jesus. Só crer em Deus. Quer ter sucesso? Quer aprender a andar sobre as águas sem naufragar? Pois confia no Senhor. Confia no Senhor. A paz do Senhor.